Graça e paz, meus amados. Convido a todos a abrir a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Oremos. Bondoso Deus e querido Pai, rendemos graças, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Que neste momento o Teu Espírito Santo nos conceda a graça na interpretação da mesma, de acordo com a Sua vontade. E que possamos, ó Pai, mais uma vez, sermos alimentados por essa palavra maravilhosa. E que Teu Espírito Santo, Senhor, também, da mesma forma que falou ao meu coração, possa falar ao coração da Tua igreja nesse momento. Em Cristo e para a glória dele é que oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Bem, meus queridos, sabemos que a oração ocupa o centro da vida cristã. Todos sabemos que devemos orar. A Bíblia ordena que oremos sem cessar. Os homens de Deus, em todas as épocas, foram homens de orações. Entretanto, antes de entendermos a necessidade da oração, precisamos compreender o fundamento da oração. Por que podemos nos aproximar de Deus? Por que pecadores podem falar com Deus Santo? Por que nossas orações são ouvidas? A resposta não está, com certeza, em nós. Nós oramos porque somos dignos. Não oramos porque somos espirituais ou mais fortes. Não oramos porque acumulamos méritos diante de Deus. Oramos porque Jesus Cristo abriu o caminho na presença do Pai. Toda a verdade dessa oração cristã repousa sobre essa realidade. Quando um cristão se coloca de joelho, ele está exercendo um privilégio que ele foi conquistado pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 e 16, ele é um dos textos mais preciosos das Escrituras sobre a oração. O autor não apresenta primeiramente uma técnica de oração. Ele nos apresenta justamente uma pessoa. Antes de falar sobre a oração, ele fala sobre Cristo. Antes de falar sobre o acesso, ele fala sobre o mediador. Antes de falar sobre o trono, ele fala sobre o sumo sacerdote. E essa é a grande verdade que nós, com certeza, encontramos nesse texto. A oração é possível, necessária e eficaz, porque temos um grande sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos que enfrentavam também perseguições, sofrimentos e pressões para abandonar a sua fé. Muitos estavam desanimados. Alguns começaram a olhar para trás e considerar um retorno ao antigo sistema religioso daquela época.
Diante dessa tentação, o autor demonstra que tudo o que existia na antiga aliança encontrava esse cumprimento agora na pessoa de Cristo Jesus. Porque Cristo ele é superior aos profetas. Cristo ele é superior aos anjos. Cristo ele é superior a Moisés. Cristo ele é superior ao próprio Josué. E Cristo é superior ao sacerdócio dos levitas. Voltar atrás seria abandonar a realidade para retornar justamente a essas sombras. Estava simplesmente refletindo a pessoa de Cristo. E ao chegar agora no capítulo 4, o autor apresenta uma das maiores consolações da fé cristã. Nós temos um grande sumo sacerdote. E é a partir dessa verdade que ele mostra razões pelas quais devemos sim estar em constante oração. E a primeira razão está aí no versículo de número 14, que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, é uma confiança que nós devemos ter, que temos um sumo sacerdote que intercede incansavelmente por cada um de nós. Para compreender a força dessas palavras, precisamos lembrar do ministério do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando sangue para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Mas aquele sacerdote possuía muitas limitações. Primeiro, ele era pecador, era mortal, precisava oferecer sacrifício para si mesmo. Seu ministério terminava com a sua própria morte. Tudo isso apontava para alguém maior, Jesus, que é o verdadeiro e definitivo sumo sacerdote. Ele não entrou em um santuário terreno, ele penetrou os céus. Ele não levou sangue de animais, ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele não conquistou uma redenção temporária, ele conquistou uma redenção eterna. Ele não exerce um sacerdócio passageiro, ele vive eternamente para interceder pelo seu povo, inclusive por cada um de nós. O próprio Hebreus, capítulo 7, no versículo 25, declara: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele, que consola justamente a cada um de nós com essa grande verdade. Nossa segurança não repousa em nossa capacidade de permanecermos firmes. Nossa segurança repousa, sim, em Cristo que permanece firme em Deus Pai. Quando oramos, não estamos tentando convencer a Deus a nos ouvir. Estamos nos aproximando daquele que já nos recebeu na pessoa do seu Filho amado, Jesus. Mas será que Cristo realmente compreende, então, as nossas lutas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações? E é exatamente isso que o versículo seguinte, o versículo 15, responde quando diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, nós podemos acreditar, porque temos o sumo sacerdote que se compadece de nós, sim. Cristo não apenas ele intercede por cada um de nós, Cristo também compreende perfeitamente a nossa condição de sofredor. Porque o Filho eterno assumiu verdadeiramente o que? Uma natureza terrena, uma natureza humana. Ele experimentou a fome, experimentou o cansaço, experimentou a tristeza, experimentou também a rejeição,
experimentou sofrimento, experimentou todo tipo de sofrimento que cada um de nós também enfrentamos na atualidade. Isaías o descreve como homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, versículo 3. E João Calvino comenta que Cristo experimentou todas as misérias humanas, exceto o pecado. Isso significa que não existe sofrimento que o Senhor não conhece. Quando choramos, Ele sabe o que é chorar. Quando somos rejeitados, Ele sabe o que é ser rejeitado. Quando somos tentados, Ele sabe o peso da batalha. Mas existe uma diferença fundamental. E o texto acrescenta, mas sem pecado. Jesus enfrentou todas as tentações sem jamais ceder a nenhuma delas. Ele permaneceu perfeitamente santo, por isso ele é capaz de nos socorrer. Ele não apenas entende nossas lutas, ele tem poder para sustentar aqueles que lutam. Ele não apenas sente compaixão, ele age em favor do seu povo. Que maravilha, realmente servir, adorar e glorificar a um Deus santo como esse. Ele reina nos céus e, ao mesmo tempo, se compadece das nossas fraquezas. Ele é exaltado em glória e próximo justamente dos seus filhos. E é justamente por ser assim que o texto ainda apresenta uma consequência inevitável que está descrita aí no versículo 16, que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. E a palavra que, portanto, procede tudo aquilo que já foi dito anteriormente, porque Cristo intercede, porque Cristo se compadece, portanto, devemos sim nos aproximarmos dele. Observe que o autor não diz: escondam-se, afastam-se, espera se tornares melhores. Ele diz: acheguemo-nos a ele. E essa é a linguagem da fé. Essa é a linguagem do verdadeiro evangelho. Essa é a linguagem de uma oração autêntica. E a ordem para nos aproximarmos só é possível porque Cristo abriu o caminho. Quando Jesus morreu na cruz, ocorreu um acontecimento extraordinário. Em próprio Mateus registra lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, que diz: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu separava justamente o santo do santo. Ele simbolizava que o acesso à presença de Deus estava fechado por causa do pecado da humanidade. Nenhum homem poderia atravessá-lo livremente. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, mediante justamente o sangue. Mas quando Cristo consumou a sua obra redentora, Deus rasgou o véu. Não foi uma obra humana, mas sim uma obra divina. Mais tarde, o próprio autor aos Hebreus explica lá no capítulo 10, 19 e 20: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. E é por isso que nós oramos. Não estamos diante de portas fechadas, não estamos tentando conquistar uma audiência com Deus, não estamos buscando acesso por nossos próprios méritos. Cristo já abriu o caminho, Jesus já removeu a barreira, Cristo já nos reconciliou com o Pai. E para onde somos convidados a nos aproximar?
com certeza, ao trono da graça. O trono continua sendo um trono de majestade, continua sendo um trono de santidade, continua sendo um trono de autoridade. Mas para aqueles que estão em Cristo, ele é chamado de trono da graça. Ali encontramos misericórdias para os pecados do passado, graça para as necessidades do presente e socorro para as lutas do futuro. E tudo isso no tempo perfeito de Deus, nem sempre no nosso tempo, mas sempre no tempo do Senhor. E é isso que nós devemos cada vez mais crer no poder da oração, como já foi referido anteriormente pelo nosso irmão Cláudio. É importante, meus amados, da oração. É nesse momento que nós nos humilhamos diante de Deus. É nesse momento que nós vemos realmente a incapacidade que nós temos de caminharmos firme ao trono da graça. Mas nós só caminhamos porque esse trono da graça foi conquistado, sim, pela pessoa de Cristo Jesus. E para a nossa pequena aplicação desta manhã, nós vimos que a oração é um privilégio comprado, sim, pelo sangue de Cristo. Cada coração é uma evidência do Evangelho. Toda vez que dobramos nossos joelhos, usufruímos de um acesso que custou o sangue do Filho de Deus. A oração revela nossa dependência de Deus. O orgulho, ora pouco. A autossuficiência, ora pouco. Mas aquele que reconhece a sua necessidade, busca constantemente a Deus. A oração é um meio de graça indispensável. Deus sustenta o seu povo por meio da palavra, dos sacramentos e da oração. Quem negligenciar a oração enfraquece sua comunhão com Deus e se torna mais vulnerável às tentações. E por último, nunca existe momento inadequado para buscar o Senhor. Nas vitórias, nas derrotas, nas alegrias, nas aflições, na abundância e também na escassez. O convite permanece o mesmo. Acheguemo-nos ao trono da graça. Concluindo, a grande beleza desse texto é que ele nos conduz a olharmos para Cristo. O fundamento da oração não é a intensidade da nossa fé, é a perfeição do nosso Salvador. O fundamento da oração não é a nossa perseverança, é a perseverança na intercessão de Cristo. O fundamento da oração não é nosso mérito, é a graça soberana de Deus. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, o sacerdócio está no trono, o convite continua de pé. Portanto, Igreja do Senhor, aproximemo-nos em arrependimento, aproximemo-nos com fé, aproximemo-nos com confiança. Porque aquele que morreu por nós é o mesmo que hoje vive para interceder por cada um de nós. E diante desse trono encontramos misericórdia para os nossos pecados, graça para a nossa caminhada diária e socorro suficiente para cada necessidade. Até o dia em que veremos, face a face, aquele que hoje nos conduz diretamente à presença de Deus Pai. E é isso, meus amados, realmente que nos impulsiona cada vez mais a orarmos a esse Deus, confiante nas promessas de Cristo Jesus e para a glória dele. Que Deus, meus amados, continue nos abençoando. Que Deus continue nos impulsionando cada vez mais a buscar esse Deus Pai, para a honra e para a glória dele. E assim vamos orar neste momento, oração de gratidão a Deus, oração de intercessão, para que Deus continue também derramando as suas graças e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai santo, Pai querido, Pai maravilhoso, rendemos graças, Senhor,
pelas grandes oportunidades que o Senhor sempre tem nos dado, não somente aqui na igreja, Senhor, mas dentro da nossa casa, através da Tua palavra, através das orações, o privilégio de falar contigo, de ouvir a Tua voz, acreditando esse acesso livre na pessoa do Pai, através da morte do Filho. Muito obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Muito obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Pai, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. E nós glorificamos, ó Pai, porque nós temos na consciência que nós não somos merecedores de nada disso. Mas nós fomos recompensados pela fidelidade de Cristo ali na cruz do Calvário. E através da sua ressurreição, estamos aqui hoje, ó Pai, para engrandecer, bendizer e te adorar, e engrandecer o teu nome. E que possamos, ó Pai, dia após dia, sentimos o desejo ardente em nosso coração de estar na comunhão dos santos, para te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. E aqui, Pai, mais uma vez queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Que venha a ser feita a sua vontade para cada um de nós e que possamos, dia após dia, caminharmos juntos, firmes, na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que através, ó Pai, do teu Filho amado Jesus, que nós oramos neste momento, na certeza da vitória para a glória do Senhor. E é em Cristo e para a glória dele que oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém.